Salve fiel torcida do Corinthians, para vocês que não querem ficar de fora do que acontece nos bastidores do Timão, é só se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? A gente vai falar sobre isso. O caso Matias Rojas tem um novo capítulo e o problema do cambismo, dos cambistas. Isso deu pano pra manga e a gente precisa falar sobre isso. Começam a pintar algumas informações, né, algumas especulações e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né, sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury. Nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido para vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis né, tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso. Poxa, mas e aí, pô, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele está super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele está mais tranquilo. E cara, o Yuri está vivendo um momento muito especial. Ele está a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho para mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um. Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato. Mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até está na Sul-Americana.
Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível para buscar alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente, e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro, talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado, de tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador, que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento, e tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha, para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real, mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores, e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo para sair, vamos lá, vamos vender ele por isso, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão. Você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele está no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí está tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender, tá? Que mais que a gente tem que falar? No dia de hoje, o caso Rojas. O caso Rojas tem novidade. 40 milhões de reais. Vocês sabem, né? O paraguaio lá, que está no River, que chegou a jogar pelo Inter Miami, que veio para ser o camisa 10 do Corinthians. Que loucura. O clube atrasou o direito de imagem, a gestão anterior. Houve um acordo com ele, não foi pago e os caras prometeram que se não pagassem, ele poderia, estava no contrato, obter uma rescisão unilateral. E foi o que aconteceu. Então, você pode colocar aí que o Rojas foi mau caráter, que ele não teve sensibilidade, que ele não esperou, que ele estava de sacanagem mesmo, que ele queria ir pro pau e não queria jogar no Corinthians, não estava com a cabeça aqui. Isso tudo é verdade. Agora, foi um amadorismo da diretoria, porque, cara, se acordou, paga.
Ah, mas fluxo de caixa, não sei o quê. Então não acorda, né? Então não faz o acordo. E aí o jogador acionou a FIFA, deu ganho de causa para o jogador no primeiro momento e tem o julgamento agora marcado para o dia 29 de abril. E aí a gente vai entender na Corte Arbitral do Esporte se o Corinthians vai ter que pagar o montante desse contrato que ele está cobrando na Justiça ou se vai atenuar essa situação. Eu acho muito difícil que o Corinthians obtenha algo favorável, mas como eu sou leigo, não sou jurista, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Só que essa decisão não sai no dia 29 de abril, tá? Ela ainda demora alguns meses para sair. Então é só uma novidade aí, com a data marcada dessa audiência, para a gente entender quais os próximos passos e o que pode acontecer a partir de agora com o caso Rojas. E para a gente fechar, uma situação mais chata ainda, foi uma notícia divulgada pelo GE, com uma denúncia, na verdade, né, do problema que está acontecendo em relação aos cambistas na Neoquímica Arena. Cara, essa questão do estádio ela é complexa demais, porque eu só fico imaginando o Corinthians com esse estádio quitado, com a possibilidade de gerenciar todas as áreas desse estádio, do complexo, potencializando marcas licenciadas, arrecadando muito em cada jogo, envolvendo o estádio, a comunidade, o bairro, em situações além do jogo, com a média de público que o Corinthians tem, aumentando a capacidade, inclusive. Cara, e aí pegando essa renda, meu Deus do céu, ninguém seguraria mais o Corinthians. Então, nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade do fiel, do sócio fiel torcedor, de comprar ingresso para assistir o jogo do próprio time. É inacreditável. Eu sei que a carga de ingressos ela não vai 100% para o fiel torcedor. Tem outros compromissos, tem outros espaços do estádio, com espaços comerciais, com camarotes. Não vai 100%. Agora, o fiel, sócio fiel torcedor, não está conseguindo muitas vezes comprar ingresso para ver o time do coração. E assim, isso tem sido frequente e com cada vez mais dificuldades. E aí o GE traz uma matéria que o avanço dos cambistas no entorno do estádio e até pela rede social está provocando isso. E aí tem uma denúncia também de um ex-funcionário de TI, do Marcelo Munhoz, que diz que, enfim, tem alguns mecanismos, né? Que isso já acontecia na época dele e que tem alguns mecanismos para que isso chegue até os cambistas. E aí o GE apurou que nesse rastro aí tem conselheiro, tem pessoas de dentro do clube, né? Pessoas de dentro do clube. Como é que chega até os cambistas ingressos que muitas vezes ainda não foram disponibilizados para o grande público? Como agora, na grande final, já está nas mãos dos cambistas ingressos a R$ 900. Como é que faz? E aí o Corinthians, depois dessa matéria, dessa denúncia aí, porque, revelou algo que estava todo mundo já percebendo. E todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe. Vai na Neoquímica Arena lá, você vê o que acontece. O Corinthians não seria diferente, isso acontece em vários clubes. E no Corinthians a proporção é ainda maior. E é revoltante, porque, poxa, uma torcida engajada, com a fiel marcando presença, e aí o sócio fiel torcedor pagando a mensalidade, o cara não consegue comprar ingresso pro jogo. O Corinthians publicou uma nota hoje que ela foi uma defesa. Ela não foi. Ela definiu no título ali uma operação para combater o cambismo. Mas ao mesmo tempo, você vai ver o conteúdo, ela só se defendeu, dizendo que a denúncia, de certa forma, é infundada, que o Corinthians não tem medido esforços para ampliar a situação da arena, para dar mais valor ao sócio fiel torcedor. Cara, assume o problema, admite o problema e tenta atacar ele na raiz. O clube simplesmente procurou mais se defender nessa nota de dizer estamos fazendo certo, não é culpa nossa, do que aceitar que existe, inclusive, ou pelo menos a possibilidade disso, de que esses ingressos disponibilizados, milhares de ingressos, tá? Entre conselheiros, membros da diretoria, aquela coisa toda, que esses ingressos parem nas mãos dos cambistas. E por que estão parando lá? É porque tem um esquema montado aí, né, gente? Tá meio óbvio isso. Claro que você tem que apurar, você tem que investigar e você tem que punir os responsáveis. Mas se isso está acontecendo, por que o clube não admite isso e tenta atacar esse problema? Aí define como o reconhecimento facial, como uma possibilidade de sanar o problema, só que isso está dentro de uma lei, com obrigatoriedade dos clubes até a metade de 2025. Então isso já teria que ser feito. E isso vai resolver outras questões também, né? Você identificar quem entra na tua casa, daqui a pouco um adversário comete um ato racista, qualquer tipo de crime, arremessa objeto no gramado, você sabe quem é o cara.
Então isso é lei, isso vai acontecer. Mas não é só esse o caso. O caso é que está de dentro do clube saindo ingressos para as mãos de cambistas, que estão faturando com o clube e o torcedor que paga a mensalidade não consegue entrar no estádio. E aí a nota do Corinthians ainda culpa o torcedor que compra. E é claro, é óbvio que isso é errado, mas eu não consigo julgar um torcedor que vem, sabe-se lá de onde, que chega lá, não tem como assistir o jogo e que encontra só nas mãos do cambista a possibilidade dele ver o time do coração num momento em que ele talvez não vá ter outra oportunidade. Então como é que eu vou julgar esse torcedor? Desculpa, gente, a gente pode achar que é errado, mas o problema não está nele, o problema está na origem. Está em quem está financiando tudo isso. E isso tem que ser apurado, investigado e resolvido de uma vez por todas.